A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui no Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Então nós estamos aqui, meus irmãos, para trazermos uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, que nós estamos usando a revista, o material de ensino da editora Betel nesse primeiro trimestre de 2025. E nós estamos falando sobre o movimento pentecostal. E hoje nós estaremos aqui realizando um vídeo sobre a pré-aula, da lição de número 7, que vai falar sobre o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. Então aqui nós vamos trazer algumas informações em cima do que a revista nos ensina, do que a revista nos orienta, para que nossos professores tenham mais informações e, junto com seus conhecimentos e o auxílio do Espírito Santo, possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Amém? Esse material foi elaborado, foi criado pelo nosso bispo Oídes José do Carmo. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás. Então foi ele que elaborou esse material que tem nos abençoado muito durante todo esse primeiro trimestre de 2025. Então hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 7. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você puder, se inscreva no canal, curte aí esse vídeo, participe conosco. Se você quiser, busque aí na internet, no site oficial da editora Betel, você conseguir adquirir de forma legal a sua revista da editora Betel, para que você possa fazer as anotações que julgar pertinentes aí do que nós estamos falando aqui na lição, amém? Se você gostou também, que Deus possa te abençoar e você compartilha esse vídeo aí com seus amigos para a honra e glória do Senhor. Aproveito também para agradecer a empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que tão gentilmente nos cede esse espaço para gravarmos esse vídeo aqui para a honra e glória do Senhor. Amém, mesmo? Nessa lição de número 7, nós vamos estar falando sobre o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. É um fundamental na vida cristã que nós busquemos a cada dia a perfeição em Cristo, porque nós precisamos o quê? Buscar a cada dia sermos mais perfeitos, mais santos, para que a gente possa encontrar com o Senhor dos Exércitos, que é santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Então, sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Pai. Então, é responsabilidade nossa a cada dia nos lapidar, nos tornarmos cristão melhor, renunciar ao pecado, tirar aquelas coisas que não provêm de Deus na nossa vida, para que naquele grande dia o Senhor possa nos arrebatar como noiva que está com o seu vestido limpo e sem mancha, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então aqui já vai nessa nossa primeira ideia, nosso primeiro texto aqui, nossa primeira lição, em cima do próprio título, que vai nos ensinar que nós precisamos buscar essa perfeição em santidade na nossa vida até Jesus nos vir nos buscar, amém? Então aqui já vai essa primeira ideia, e o texto áureo que o nosso comentarista coloca é o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está escrito lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. E na nossa verdade aplicada, ele vai falar: mesmo após a experiência do batismo no Espírito Santo, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância no combate à frieza espiritual. Então, meus irmãos, mesmo depois que você aceita Jesus como Salvador, mesmo depois que você é rebatizado no Espírito Santo,
você e eu precisamos continuar buscando em oração, em estudo bíblico, leitura da palavra, em consagração, continuarmos sempre avante e cada dia melhorando como cristão, renunciando às coisas que não provêm de Deus, renunciando ao pecado, para que a gente não caia na frieza e indiferença espiritual que faz com que a gente comece a aceitar coisas que não provêm de Deus na nossa vida. Então nós precisamos a cada dia nos lapidar, nos buscar em santidade, pedir ao Espírito Santo que nos mostre se há algum caminho mau em nós, se há algum caminho que não agrada ao Senhor. É responsabilidade do cristão a cada dia fazer isso, independente se você é pastor, se você tem cargo, se você tem dons, se você tem variedade de línguas, se você já tem muito tempo de batizado no Espírito Santo, independente de qualquer coisa, nós precisamos a cada dia buscarmos ser crentes melhores para poder receber a cada dia mais a presença do Espírito Santo na nossa vida e assim evitar a frieza e a indiferença espiritual que nos leva àquela velha frase, né? Do nada a ver. Quando você vê uma pessoa, um cristão, com essa história do nada a ver, nada a ver, nada a ver, você pode crer que ela está em frieza e indiferença espiritual, porque em algum momento ela parou de buscar, ela parou de ler a palavra, ela parou de se filtrar dentro da palavra de Deus, ela parou de purificar os seus caminhos através da palavra, ela parou de colocar a palavra como luz para os seus caminhos. E aí começa a aceitar e a se conformar com as coisas que o mundo traz e aquilo ali acaba virando um cotidiano daquela pessoa e aí ela fica com a mente cauterizada e já não percebe mais que está vivendo em coisas erradas e aí já não tem mais a sensibilidade do espírito porque está fria e indiferente espiritual. Então, para evitar essa situação, nós estamos aqui buscando a palavra, estudando a palavra, orando, jejuando, nos consagrando para cada dia estarmos melhor e mais avivados espiritualmente na presença do Senhor Jesus. Amém? Destaque isso para o seu aluno. Os textos de referência é Atos capítulo 4, de 29 ao 31 e Atos 13, verso 52, para a honra e glória do Senhor. Esses são os textos de referência que o nosso comentarista traz. Entrando na lição propriamente dita, no capítulo 1, ele vai falar sobre os alicerces do movimento de santidade. Esse movimento de santidade, ele trouxe no seu arcabouço, né, as ideias do pietismo, do puritanismo e do metodismo de John Wesley. Então, nós vamos ver aqui que, diferente dessas outras lições, que eram uma pessoa, um grupo que se levantava com aqueles ideais, agora não. O movimento ele é mais amplo, são mais pessoas ao mesmo tempo. Então, ela trouxe essa visão de quê? Da piedade, da pureza com a palavra e dos métodos para poder sempre estar envolvido na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. São esses pilares que esse movimento traz para quê? Para buscar a cada dia a santidade e viver conforme a palavra do Senhor, né? Então, o nosso comentarista ele vai dizer que esse movimento veio para avivar um aspecto que não estava mais sendo tão enfatizado. O quê? A santidade. Então, esse movimento ele veio para despertar naqueles crentes, naquela época onde eles estavam vivendo ali, no século XIX ali, né? Ele veio para avivar a santidade e ele já estava ali preparando para que no século XX chegasse a visão pentecostal, chegasse as igrejas, né, os movimentos, onde a presença do Espírito Santo era mais falada. Então aqui você vê que para você alcançar a presença do Espírito Santo e viver o avivamento que ele traz, você precisa primeiro passar pela fase da santidade, da santificação. É isso que ele vem nos mostrar aqui.
quando esse movimento trouxe essa visão, já estava se preparando para chegar ao movimento do batismo no Espírito Santo, dos dons, dos frutos, do movimento pentecostal propriamente dito, né? Então aqui a gente percebe que o ponto de partida para essa lição, para esse movimento, é uma vida de santidade. É exatamente o que nós precisamos hoje. É um dos aspectos que tem sido deixado de lado na maioria de muitas igrejas e muitos cristãos, é o quê? A santidade, porque estão tentando andar de mãos dadas com Cristo e com mãos dadas com o mundo. E o crente não pode viver assim. Ou você escolhe ser exclusivo de Cristo, ou você escolhe ser exclusivo do mundo. Por isso a Bíblia diz, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Não dá para andar com Deus e andar com o mundo ao mesmo tempo. Então, isso precisa ser trabalhado nas nossas vidas também nos dias de hoje. No tópico 1.1, a importância do movimento de santidade, né? A importância desse movimento trouxe para nós. Vai dizer que o movimento da santidade, ele pregava a procura pela reforma espiritual da igreja, justamente o que nós estamos falando. Eles estavam numa época onde as pessoas estavam frias, estavam indiferentes e não estavam mais buscando a santidade, a presença do Espírito Santo. Então esse movimento ele veio avivar, ele veio despertar essas pessoas para que pudessem voltar a viver uma vida de santidade, conforme a palavra do Senhor, para poder ser cheia do Espírito Santo. No tópico 1.2, ele vai falar sobre a origem do movimento de santidade. O movimento de santidade nasceu em meados do século XIX nos Estados Unidos. Os metodistas, que foram os que impulsionaram, iniciaram esse grupo, queriam restaurar suas igrejas e por isso voltaram para uma vida de santificação, né? Então a gente percebe que você quer avivar a sua vida, se você quer, né, restaurar a sua caminhada com Cristo, o primeiro passo é a santificação, né? E essa santidade, ela tinha a atuação do Espírito Santo como fator principal para que o cristão fosse lavado de todo pecado, sendo capaz de viver uma vida de santidade e não tendo mais vontade de pecar. Somente com a ação do Espírito Santo é que nós vamos perder o vínculo com o pecado, aquele âmbito, aquele desejo pecaminoso. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa, meu irmão, ela busca uma igreja porque ela está passando uma fase ali de dificuldade, uma fase presa em algum tipo de pecado. E aí o que acontece? A pessoa ora, a pessoa vai ali, faz uma campanha e aquela pessoa ali ameniza, ela é liberta naquele momento daquele pecado e para de praticar. Mas se essa pessoa não buscar, não se envolver com o Espírito Santo, o que acontece? Com o passar do tempo, ela volta a sentir o desejo do pecado que ela vivia. Porque é o Espírito Santo que consegue nos regenerar, nos transformar e nos tirar essa raiz do pecado que fica dentro da pessoa quando ela inicia na prática. Então, muitas pessoas, às vezes, você olha e diz, está liberta, mas se ela não buscar uma caminhada cristã contínua, ela volta para o pecado. Daí você pode pensar e conhecer várias pessoas que outrora viviam na prostituição, no homossexualismo, na bebedice, nos vícios, e que pararam por um tempo de fazer, mas em determinado momento você descobre assim, voltou para o pecado. Por quê? Porque falta você continuar com o Espírito Santo para que ele possa estar te livrando desse desejo pecaminoso que você tinha. Então, quando a pessoa não tem essa continuidade para buscar a santidade, para se lavar do pecado ali e continuar buscando, ela acaba recaindo no erro que ela vivia. Então, é necessário
a cada dia ficarmos firmes na presença do Senhor, firmes na presença do Espírito Santo, para que aquelas coisas não voltem a acontecer. É por isso que Jesus fala para aquela mulher: vai e não peques mais. Por isso a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Por quê? O Filho nos liberta e o Espírito Santo faz a manutenção da libertação, blindando a nossa mente dos ataques do inimigo para fazer você voltar ao erro. Mas se você não tem intimidade, não busca, não convive com o Espírito Santo, o que acontece? Aquilo ali fica vulnerável de novo e aí você acaba voltando para o estado pior. Por isso, Jesus falou, quando a pessoa é liberta de um demônio e não mantém a posição, o que acontece? Aquele demônio vai, passa um tempo procurando, não acha outro lugar, ele tenta voltar para onde ele estava. E aí, quando ele volta, ele ainda vem com outros piores do que ele. Então, esse é o ponto, meu. Era o que eles buscavam aqui, o movimento da santidade, buscar reavivar a igreja e a manutenção da presença do Espírito Santo para se manter em santidade e você perder o desejo, o gosto pelo pecado, a alegria pelo pecado na presença com o Espírito Santo de Deus. Só assim a pessoa consegue viver daí para frente sem sentir mais desejo para viver a vida pecaminosa que ela vivia antes. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3, o ensinamento da segunda bênção, né? Então, a gente vai ver aqui que esse movimento de santidade, ele pregava, né, essa segunda bênção, ou seja, que era a bênção da justificação, era a bênção de uma vida perfeita diante de Deus, porque a pessoa aceitava Jesus Cristo, já é a bênção, já tem a salvação, mas ainda é necessário se viver conforme a salvação que você alcançou ao confessar Cristo como o único e suficiente Salvador. Daí eles vêm falando sobre essa segunda bênção, que é sobre aqui, ó, ele vai dizer que essa doutrina da segunda bênção ensinava a obra distinta, a segunda obra distinta da justificação, conhecida também como santificação plena, perfeito amor e pureza de coração. Estudos apontam que o ensinamento da segunda bênção foi se difundindo ao longo do tempo. Ou seja, você aceita Cristo, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. É uma primeira fase da salvação. Mas você ainda está vivendo neste mundo e precisa manter essa fase limpa, essa limpeza, essa santificação que o sangue de Cristo fez na sua vida quando você confessou a Cristo como único, suficiente Salvador. Ela precisa ser mantida a cada dia, meu irmão. E aí você vai buscar para quê? Para que você seja puro, para que você seja cheio do fruto do Espírito Santo, cheio do dom, cheio da presença. Então é uma segunda fase, é uma segunda bênção que Deus nos dá. A primeira ali para salvação, né? E aí aquela pessoa, vamos dizer, que nem o ladrão na cruz, ele não teve tempo para viver uma vida de santidade. Ele recebeu a primeira fase da santificação, da salvação e foi para o céu. Mas aqueles que ainda ficavam vivos, que continuavam a caminhada, eles precisavam da segunda fase, que é o que a gente precisa também, continuar vivendo como um salvo, como alguém que já confessou a Cristo. Eu não posso confessar a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador e depois viver sem obedecer ao meu Senhor. Então precisamos entender que essa segunda bênção, essa segunda fase é fundamental. Daí esse movimento estimular tanto o ensino dessa visão, dessa doutrina que é bíblica mesmo. Você precisa se manter em obediência até o final para você alcançar a salvação. Não adianta você simplesmente levantar a mão e dizer que aceita Cristo e depois viver de qualquer maneira. Não é assim que alcançamos a salvação.
porque a Bíblia diz que você precisa perseverar até a morte, até o fim, e ele dará a coroa da vida. Então destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha o tópico 1, né, o capítulo 1, dizendo que a teologia do movimento de santidade pregava a reforma espiritual da igreja. Então destaque isso para o seu aluno. E para a gente se reformar espiritualmente, nós precisamos de quê? Da santificação, da santidade, da ação do Espírito Santo a cada dia nas nossas vidas. Aí no tópico 2, vai surgir outros movimentos também com essa visão do agir do Espírito Santo para a santidade. Como eu disse, todos vieram lá do pietismo, do puritanismo, do metodismo com John Wesley, e aí agora eles vão divulgando, o vulto foi aumentando e foi abrindo mais pessoas, mais grupos, mais movimentos em países distintos pela santidade, pela uma vida pura diante de Deus para se poder alcançar a salvação e os dons e o fruto do Espírito Santo. E o primeiro movimento que veio aqui junto com o movimento da santidade, que o nosso comentarista traz, é o movimento Cashwick, né? Que aconteceu num vilarejo chamado Cashwick, lá no noroeste da Inglaterra, né? Então ali, os palestrantes de Cashwick criam que o batismo com o Espírito Santo brotava em uma vida de triunfo ininterrupto, a qual eles triunfavam, a qual eles titulavam de uma vida superior, ou seja, uma vida mais intensa na presença do Senhor, né? E esses palestrantes, essas pessoas desse movimento que aconteceu nessa cidade, ele está falando o seguinte, que você precisa diariamente ter ininterruptamente uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E aí, quando você vive assim, quando a cada dia você tem o desejo pelo Espírito Santo, o que acontece? Ele te batiza, ele te reveste, ele te enche do fruto do Espírito, ele te dá os dons do Espírito e você consegue caminhar em paz e melhor como cristão. Isso está baseado no capítulo 2 de Atos. Porque o que acontece? Eles ficaram reunidos ali ininterruptamente a cada dia, buscando, desejando ser revestido de poder conforme Jesus prometeu. E é esse desejo que faz a nossa vida ser triunfante a cada dia na presença de Deus. Então, quando o Espírito Santo vê que a pessoa está desejosa a cada dia ali de ser melhor, de ter uma comunhão, de ter uma intimidade com o Espírito Santo, aí o que acontece? Ele vem e batiza, reveste essa pessoa com poder, enche ela dos dons e do fruto do Espírito Santo e a pessoa começa a caminhar melhor, em melhor santificação, em melhor comunhão com Deus, quando consegue esse desejo. Então, essa era a visão desse movimento, né? Buscar ter uma vida intensa das coisas de Deus, buscar a obra do Senhor, buscar o reino do Senhor, o reino de Deus, a sua justiça, ter fome e sede das coisas do alto, para que fôssemos cheios do Espírito Santo. E é assim que eles orientavam os seus alunos, assim, aquelas pessoas que estavam próximas a eles ali, para poder estar cheio do Espírito Santo. Então, destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.2, ele vai falar de outro movimento, chamado movimento de Edward Irving, né? Edward Irving nasceu em Annan, na Escócia, em 1792. E o principal interesse de estudo desse movimento concentrava-se na área da cristologia, pneumatologia e escatologia. Cristologia, estudo de Cristo, pneumatologia, estudo da ação do Espírito Santo, e escatologia, estudo das coisas do fim, né? O arrebatamento, o apocalipse. Então era esse foco desse grupo, desse movimento. E ele pregava uma série de sermões, né, para que a igreja se consagrasse para buscar o dom e o fruto do Espírito Santo. Então aqui ele tinha uma visão de que você precisava buscar a santidade para que você alcançasse a salvação,
e também ter uma vida ali cheia do Espírito Santo, para poder você alcançar o fruto e os dons do Espírito Santo. Para você ter a presença do Espírito Santo no seu caráter, você ser longânimo, você ser manso, que é o fruto do Espírito, que está listado lá no livro de Gálatas, onde ele vai mostrar os frutos do Espírito, a obra do Espírito. Então era essa visão que o Eduardo Ving queria colocar. Vamos buscar, vamos ter uma vida de santidade para que a gente possa alcançar essas características do Espírito Santo na nossa vida, ser mais longânimo, mais benigno, ser mais alegre, ter mais amor. E os dons, ter o dom de fé, o dom de cura, o dom de profecia. Para que a gente alcance isso, a gente precisa estar próximo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos dá esse dom e é o Espírito Santo que nos dá esse fruto para a honra e glória do nome do Senhor, para que haja edificação na nossa vida e na igreja. Então, a gente precisa buscar essa santidade para se chegar mais próximo do Espírito Santo, ser batizado por ele e depois alcançar o dom e os frutos. Veja que tudo está amarrado numa sequência lógica, numa sequência que vem na caminhada cristã cada dia, para que a gente vá chegando a uma perfeição, a um varão perfeito, uma estrutura perfeita, cada vez mais parecida com Cristo, ainda que seja aqui nesta terra. É possível sim nós buscarmos a gente ser mais perfeito e mais santo diante do Senhor. Por isso Deus falou para Abraão: ser santo e ser perfeito e anda na minha presença, né? Ser tu uma bênção, ser perfeito e anda na minha presença. Foi o que Deus falou para Abraão. Se Deus falou para Abraão, é porque é possível ser feito mesmo nesse corpo contaminado, mesmo nesse corpo corruptível, se você quiser, se você buscar, se você tiver intimidade com Deus e for avivado e desejando as coisas de Deus, você vai conseguir viver uma vida cheia do Espírito Santo e alcançar uma plenitude que vai te dar garantias para que quando Deus vier buscar, quando Jesus vier buscar a sua igreja, a sua vida esteja lavada, remida e limpa diante do Senhor. E é possível a gente fazer isso buscando a presença do Espírito Santo. No tópico 2.3, a expectativa de um novo Pentecoste. Ele está aqui, meu, eles estavam buscando uma vida de santidade, buscando essa situação toda, porque eles queriam ter o mesmo desempenho, a mesma revestimento que Atos capítulo 2, que aconteceu lá no primeiro Pentecoste, no derramamento do Espírito Santo. Eles precisavam buscar viver nas mesmas características que os crentes da igreja primitiva, para que o Espírito Santo pudesse fazer com eles, como fez com os crentes lá em Atos capítulo 2. Então esse era o foco, essa expectativa. A busca da santidade era para viver essa experiência com Deus. E aí ele vai falar que estudo dos muitos movimentos de renovação da igreja mostra que no final do século XIX, tanto nos Estados Unidos como em outros lugares, vivia esse entusiasmo e a expectativa por um intenso derramamento do Espírito Santo em diferentes áreas, em diferentes denominações. E ele ainda vai dizer para nós que esse desejo precisa continuar encontrando nos nossos corações esse espaço, esse desejo, para que a gente possa estar sempre com fome e sede do Espírito Santo e para que a gente fique vigilante quanto aos problemas que vêm nos últimos dias, de frieza, de desinteresse, de indiferença, para que a gente evite esses problemas que Paulo vai citar lá em 2 Timóteo, lá naquela carta ao Timóteo. Ele vai mostrar que no final dos tempos iria acontecer isso, as pessoas iriam ficar indiferentes ao Espírito Santo, indiferentes às coisas de Deus, e iam viver conforme o mundo, conforme as concupiscências da sua carne. Para que a gente evite isso, você a cada dia precisa estar cheio do Espírito Santo e não deixar que a sua vida entre na frieza e na indiferença espiritual. Como é que nós vamos fazer isso? Enchendo a nossa mente das coisas de Deus, das coisas do alto, do poder de Deus,
pensando nas coisas do alto, focando na nossa recompensa que é o céu, para que a gente impregne a nossa mente e não deixe espaço para as coisas do mundo. Se você viver cheio de coisas do mundo, de práticas erradas, aí não tem espaço para as coisas de Deus na sua vida e você vai acabar entrando nesse quadro horrível de indiferença e frieza espiritual. E aí a gente fecha o tópico 2 e ele diz que eu ensinei que, além do movimento de santidade, 2 outros eventos avivalistas se destacam na história da igreja do século XIX. O movimento de Cashman e o movimento de Edward Ing, né? O que um busca estar mais próximo do Espírito Santo, estar mais cheio, e o outro buscando o dom e o fruto do Espírito Santo. E junto forma sempre a mesma sequência. Santidade para ser cheio do Espírito Santo, para receber o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. E no tópico 3, os pentecostais e o movimento de santidade, né? Um grande despertar ocorreu após o movimento de santidade. A partir dele, a fala e a simbologia do Pentecostes neotestamentário começou a prosperar com mais frequência nas igrejas. Depois que veio esses movimentos do século XIX, no século XX, já se tinha um despertamento maior para o agir do Espírito Santo, que aí é o pentecostalismo. São as igrejas pentecostais que procuram viver aquilo que os crentes em Atos capítulo 2 viveram. Tudo isso veio influenciado por esse movimento da santidade, por esse movimento de Cristo e do Eduardo Ing, e entre outros que buscavam sempre ser mais próximos, ter mais intimidade com o Espírito Santo. No tópico 3.1, o desenvolvimento dos aspectos pentecostais. Aí o nosso comentarista vai dizer que o desenvolvimento teológico, né, salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina, escatologia, prepararam o palco para o surgimento do pentecostalismo. Praticamente cada uma das alas do avivalismo do século XIX estava ensinando de uma forma ou outra de todos esses temas básicos do pentecostalismo. Então, destaque para o seu aluno que esses movimentos do século XIX, eles estavam preparando para a visão do pentecostalismo no século XX. Cada um deles falava, um falava do dom, outro falava da profecia, outro falava de língua, e eles estavam ali, cada um ensinando uma parte, uma forma de agir do Espírito Santo. Então, quando juntou tudo isso, a gente encontra o pentecostalismo, que é onde você vê as igrejas buscando cura, buscando batismo, buscando libertação, expulsando demônio. Você vai ver essas igrejas com características que a gente via no agir do Espírito Santo lá em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver ali que lá tinha curas, tinha libertações, tinha salvação, tinha profecia, tudo agir do Espírito Santo, que é uma visão pentecostal de viver o que eles viviam lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, hoje, o pentecostalismo no século XX, no século XXI, eles têm essa visão de que devemos viver o que o livro de Atos viveu, né? O que Atos viveu lá. Por isso, o livro de Atos ele nem é concluído. Se você perceber, ele termina ali no capítulo 28, mas não há uma conclusão, porque está dizendo para nós que o Espírito Santo continuou agindo, só não foi registrado ali no cânon sagrado. Mas nós ainda vivemos o agir, né? Porque o livro também é chamado de Atos do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda está nessa terra. Então ele ainda está agindo, ainda está fazendo os seus atos. Por isso aquele livro ele fica em aberto, ele não tem uma conclusão, né? E é por isso que a gente ainda vive hoje Atos dos Apóstolos. Então, se a gente viver como eles viveram lá, buscando daquela mesma forma, nós teremos os mesmos sinais, as mesmas maravilhas que a gente vê registrado no livro de Atos. Destaque isso para o seu aluno. E a influência sobre o pentecostalismo estudinense, né? Lá nos Estados Unidos, né? A influência do pentecostalismo lá. Um nome que se destacou lá na história do movimento pentecostal no século XX, nos Estados Unidos, é o de Charles Fox Farman.
né? Ele era um pregador metodista com a influência do movimento de santidade, né? Na ânsia de aprofundar mais seu conhecimento e na experiência com o Espírito Santo, como de todos os outros no seu tempo, ele se esforçou para conhecer vários ministérios. Esse homem, ele foi vendo, ele foi buscando, né, vários ministérios que tinham como base o agir do Espírito Santo, que tinha um movimento de santidade. E ele foi aprendendo ali, foi vendo, foi convivendo, e ele foi gerando um movimento pentecostal que juntou todas essas características. Como eu disse, igreja, ali tinha movimentos que buscavam batismo do Espírito Santo falando em língua, outro buscava para ser curado, e ali todo esse movimento ele juntou e foi influenciado e levou essa influência para formar o pentecostalismo nos Estados Unidos, que foi um dos principais berços do pentecostalismo no século XX, como nós vimos do movimento da Rua Azusa, tudo ali foi acontecendo como destaque do pentecostalismo que essas pessoas trouxeram para os Estados Unidos e dali foi influenciando outras partes do mundo, inclusive as igrejas Assembleia aqui no Brasil. Então, destaque isso para o seu aluno aí. E esse homem, ele também destacava, o Charles Fox Farmer, ele também destacava que falar em línguas estranhas era a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Então, destaca aí para o seu aluno. E no tópico 3.3, onde a gente vai encerrando essa aula, a influência na Rua Azusa, né? Esse movimento de santidade, lá em Los Angeles, de 1905, né? Veio desse pessoal do movimento de santidade que estava vivendo esse grande renovo, e aí levaram ali intensamente para aquele ambiente, e aí vai dizer que esse desejo intenso, né, por um derramamento do poder de Deus, fez com que houvesse ali, né, aquele movimento na Rua Azusa ali, para que ele tivesse aquela tamanha agir do Espírito Santo ali naquelas pessoas que estavam reunidas naquela rua e foram batizadas no Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo foi notória ali, porque essas pessoas tinham o desejo e oravam intensamente para receber esse poder de Deus, esse revestimento. E é aqui que a gente tem que destacar. É responsabilidade nossa, né? Buscar a presença de Deus e mostrar para Deus o desejo que nós temos de estar envolvido com o Espírito dele, que está vivendo o que ele tem para nós, ser revestido do poder para pregar o Evangelho, para fazer a obra, conforme os crentes de lá de Atos capítulo 2. Agora, se as pessoas não desejarem, não buscarem, o que acontece? O Espírito Santo não vai invadir ninguém, ele não vai forçar ninguém, e a pessoa vai viver com a sua própria força, com a sua própria carne, sem ter o agir do Espírito Santo. Mas é impossível para o crente viver uma vida de santidade, uma vida limpa, que vai ficar pronta para ser amparada e ser arrebatada por Deus no dia do arrebatamento. É impossível você viver assim sem agir, sem o auxílio e sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Então nós precisamos olhar e ver que essas pessoas buscavam e queriam ser cheias do Espírito Santo, e Deus assim derramava com graça esse poder, esse revestimento, e as pessoas foram vivendo experiências pentecostais ali, sobrenaturais, com o Espírito Santo de Deus. Mas esse ponto tem que ser destacado. As pessoas buscavam e queriam intensamente. Então esse desejo precisa estar nos nossos corações. Viver uma vida de santidade para ser cheio do Espírito Santo, para ter o fruto e os dons do Espírito, e para você poder conseguir o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura, como foi orientado por Jesus ao povo lá, aos discípulos lá em Atos capítulo 2. Eles só conseguiriam fazer essa obra quando fossem cheios do Espírito Santo. Amém? Então destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Lembre-se disso, é um movimento de santidade que nós precisamos voltar
para os dias de hoje. A cada dia, busque ser cheio do Espírito Santo para que você consiga viver uma vida limpa diante de Deus, para você poder viver o sobrenatural de Deus e para você poder alcançar outras almas através do poder de Deus. Que o Evangelho é isso, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus para você poder alcançar outras vidas, outras pessoas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Busque ter a sua experiência com o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo para que você possa viver a vida em santidade para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e você tenha uma aula abençoada e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.